pessoal, para iniciar o estudo de anatomia, primeiro a gente precisa dos conhecimentos básicos, é o que a gente vai aprender hoje. Então a gente vai ter uma aula de introdução ao estudo de anatomia. Para começar, a gente tem um conceito básico de planos. Então, para estudar anatomia, a gente tem dois planos básicos, o plano de delimitação e o plano de secção. Na imagem, nesse slide, a gente tem falando sobre o plano de delimitação. Então você vai imaginar uma pessoa e como se essa pessoa estivesse dentro de um retângulo, de um caixote. Então, esse plano a gente vai ter tangente ao corpo, né, um plano imaginário que serve para localizar as estruturas do corpo e estudar o corpo humano. Então, em relação ao plano de delimitação, a gente tem um plano de delimitação anterior, que passa na frente do corpo e delimita a superfície anterior. A gente tem um plano de delimitação posterior, que passa atrás do corpo e limita a superfície posterior. A gente tem, de um lado e do outro, limitando as superfícies laterais do corpo. E a gente tem um plano de delimitação superior e inferior, limitando a nossa superfície superior e a nossa superfície inferior. Além do plano de delimitação, a gente tem um plano de secção, que no caso ele vai seccionar o corpo em partes, mas também sendo um plano imaginário. Então você vai imaginar o corpo e aí você vê vários planos atravessando o corpo. Então a gente tem aqui em roxo o plano de secção mediano, que vai dividir o corpo na metade direita e na metade esquerda. A gente tem um plano de secção transversal, que vai dividir o corpo na metade superior e inferior. E a gente tem um plano de secção frontal em azul, que divide o corpo na metade anterior e posterior. Agora veremos na peça o que eu acabei de falar. Olá pessoal, agora a gente vai ver no esqueleto que foi comentado no slide. Então, para começar, em relação ao plano de delimitação. Então, como eu falei, vocês vão imaginar que o esqueleto está dentro de um caixote. Então, eu tenho planos passando aqui na frente, atrás, superiormente, inferiormente e lateralmente nesse esqueleto. Então, vocês vão imaginar que eu tenho um plano imaginário que vai passar na frente do esqueleto, vai dizer aqui é a minha superfície anterior, que eu chamo de plano de delimitação anterior. Vocês vão imaginar que eu tenho um plano, que é representado aqui pela minha mão, que vai passar acima da cabeça e vai delimitar o plano de superfície, delimitação superficial, né, superior. E aí a gente tem o plano de delimitação inferior, que vai passar também abaixo dos pés. Na região posterior, vocês vão imaginar que vai ter também um plano imaginário que vai passar na região dorsal e vai dizer aqui a minha superfície posterior, que é o plano de delimitação posterior. E de um lado e do outro, em relação aos membros, eu tenho um plano de delimitação lateral. Esses planos imaginários que limitam a superfície do corpo, delimitam a superfície do corpo, servem para localizar e estudar a superfície e as estruturas do corpo. Além do plano de delimitação, a gente tem um plano de secção, que é um plano que vai seccionar o corpo em partes. Então a gente tem um plano imaginário que vai passar no centro do corpo e vai cortar na metade esquerda e direita, que é chamado de plano de secção mediano. Um plano que vai passar entre a região superior e inferior, que é chamado de plano de secção transversal. E um plano que vai cortar o nosso corpo na metade anterior e posterior. Desses três planos de secção, o principal para localizar as estruturas é o plano de secção mediano, que está no centro do nosso corpo. Continuando com os conceitos básicos da anatomia, pessoal, a gente tem um outro conceito importante para a gente estudar, que é a divisão do nosso esqueleto. Então, na verdade, nós temos dois tipos de esqueleto. A gente tem um esqueleto formado pelos membros superiores e inferiores, que a gente chama de esqueleto apendicular, e a gente tem um esqueleto central, que fica na região do corpo, onde tem o crânio, coluna vertebral e caixa torácica na região axial do corpo. Então aqui nessa imagem a gente vê em vermelho o axial e em azul o apendicular. Então a gente vai ver também agora na peça essa divisão do esqueleto.
Sobre a divisão do esqueleto, temos o esqueleto axial, que é o esqueleto central, formado pelo crânio, caixa torácica e coluna vertebral, e temos o esqueleto apendicular, formado pelos membros superiores e membros inferiores. Continuando com outro conceito básico da anatomia, a gente tem a posição anatômica. O que vem a ser a posição anatômica? É a posição padrão de estudo do corpo humano. Aqui em reguladores, a gente vai ver a posição anatômica dos membros superiores e dos membros inferiores. Como é que seria a posição anatômica dos membros superiores? O meu membro superior estaria estendido, próximo ao meu tronco, com a palma da mão voltada para frente, como na imagem. Então eu tenho um membro em extensão, estaria próximo ao corpo, com a palma da mão voltada para frente, o que a gente vai ver daqui a pouco na peça. Em relação ao membro inferior, ele também estaria estendido em extensão, com os membros próximos um ao outro, com os pés voltados para frente. Agora a gente vai ver no esqueleto essa posição anatômica. Continuando, pessoal, a gente tem a posição anatômica, que é a posição padrão de estudo do corpo humano. Então, como vimos também nos slides, a gente vai comentar a posição anatômica do membro superior e inferior. Em relação ao membro superior, o membro estaria em extensão, próximo ao tronco, com as palmas das mãos voltadas para frente. Sobre a posição anatômica dos membros inferiores, os membros estão em extensão, levemente afastados, com os pés apontados para frente. Então, essa é a posição padrão de estudo dos membros inferiores. Para finalizar os conceitos básicos de anatomia, a gente tem os conceitos de termos de posição e direção, que são os termos que ajudam a localizar as estruturas do corpo. Quais são esses termos? Eu tenho estruturas medianas, medial, lateral e intermédia, estruturas ventral, dorsal e média, estruturas cranial, caudal e média, estruturas interna e externa e estruturas proximal, distal e média. É o que a gente vai aprender agora com a peça anatômica. Agora vamos falar dos termos de posição e direção. Para iniciar, a gente tem estruturas medianas. O que é uma estrutura mediana? É toda estrutura que estiver no centro do corpo. Exemplo, osso externo. Então, toda estrutura que estiver no meio do corpo é chamada de estrutura mediana. Estrutura medial, lateral e intermédia. Então, vamos pegar aqui 3 ossos: clavícula, húmero e escápula. Dos 3, quem está mais próximo do centro do corpo vai ser a clavícula. Então, vai ser a estrutura medial. O húmero vai ser a estrutura lateral, que está mais longe do centro do corpo. E entre eles a gente tem a escápula, que vai ser intermédio. Então, clavícula medial, húmero lateral e escápula intermédia. Agora, o que seria uma estrutura ventral, dorsal e média? Estrutura ventral é toda estrutura que estiver no centro do corpo, aliás, na frente do corpo. Então, tudo que estiver na frente do corpo vai ser uma estrutura ventral. Exemplo, nariz. Estrutura dorsal é toda estrutura que estiver na região dorsal ou posterior. Exemplo, osso occipital. E a estrutura média é o que está entre a região ventral e a região dorsal. A gente pode falar, por exemplo, o osso zigomático. Então, são exemplos de estrutura ventral, dorsal e média. Em relação à estrutura cranial e caudal e média. Estrutura cranial são aquelas que estão próximas ao crânio. Estrutura caudal são aquelas que estão próximas à região inferior. E média entre as duas. Então vamos pegar como exemplo mandíbula, pelvis e externo. A mandíbula vai ser cranial, a pelvis vai ser caudal e o externo vai ser médio. Continuando, estrutura interna e externa. Interna e externa tem como ponto de referência a superfície do corpo. O que estiver mais próximo à região superficial, externa. O que estiver mais longe da superfície do corpo, interna. Então a gente pode pegar, por exemplo, pulmão e costela. O pulmão seria o mais interno em relação à costela, que seria o mais externo, que está próximo à superfície do corpo. Para finalizar, a gente tem estruturas proximais, distais e média.
Esses termos a gente só utiliza em relação aos membros superiores e inferiores. Qual é o ponto de referência para eu classificar em relação a esse tipo de estrutura? O ombro no membro superior e o quadril no membro inferior. São as raízes do membro. Então, em relação ao membro superior, o que estiver mais próximo, proximal. O que estiver mais longe do ombro, distal. E entre eles, médio. Então, vamos pegar, por exemplo, o húmero, o rádio e esses ossinhos aqui do carpo que formam o punho. Então, o húmero, que é o osso do braço, está mais próximo do ombro, então proximal. O carpo, que são os ossinhos do punho, estão mais longe do ombro, então são distais. E o rádio, que faz parte do antebraço, vai estar entre os dois, que é um osso que é chamado de médio. Ok, pessoal?